Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. A minha saudação a toda a província Sul 3, paz e bem, saudação cordial franciscana, uma vez mais neste mês de março que nós estamos chegando através aqui das redes sociais, a província Sul 3, constituída pelos estados do Paraná, Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. E evidentemente que pela força das redes sociais e também nas asas do Espírito Santo de Deus, a gente acaba chegando também a outros corações e a outros rincões do nosso Brasil e do nosso mundo, por que não? Gente amiga, é sempre uma alegria a gente se encontrar, apesar de que uma vez por semana sai de uma forma breve, rápida, não é? Mas seja como for, eu quero crer que este momento sempre é feito com muita consideração, com muito respeito e com muita dignidade, e eu diria assim, com muito espírito equipista também. Lembrando que temos um carisma, uma mística e uma missão a ser conhecida, amada, testemunhada, encarnada na nossa vida equipista. De modo especial você, casal equipista. E é claro que todos os nossos queridos sacerdotes, conselheiros espirituais e acompanhantes espirituais também somos chamados a saborear as riquezas desse carisma que é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, acolhido e aprovado pela Igreja, que ratifica, legitima e acolhe, né, e zela, cuida desta riqueza espiritual que beneficia tantos casais e famílias nesta caminhada, na construção do reino de Deus, na edificação da própria igreja, não é? Então, é uma riqueza imensa, um tesouro a ser sempre mais descoberto e saboreado. No dia de sábado, agora que se passou, eu estive em Toledo com alguns casais, né? Passamos uma pequena tarde olhando um pouco a nossa espiritualidade e entre a reflexão, também momentos de silêncio, momentos de avivamento dos pontos concretos de esforço, de um encontro fraterno, né? Aliás, tem um artigo muito interessante que se escreve sobre o padre Henrique Afarel, onde diz que ele é o homem do encontro. Uma hora dessa a gente pode conversar sobre isso também. Mas nesse encontro que a gente acabou desenvolvendo aqui no nosso setor de Toledo, a pergunta de base assim seria: como anda a nossa espiritualidade, né? Como anda o cultivo, a busca, o desejo, a procura, o empenho pela nossa espiritualidade equipista, de modo especial pela espiritualidade conjugal. E o texto dizia, assim, entre outras coisas, que quando a gente fala de espiritualidade, a gente vai encontrar diversos sentimentos, um acolhimento, uma suspeita, talvez resistência muito grandes, né? Entre assim, as reações todas, uma assim que me chamou a atenção, que alguém pode dizer: não, eu não sou nenhum místico, basta-me ser bom cristão. Tá certo, isso aí, né? Não precisa tanta coisa, né? Já estou demasiado sobrecarregado com meus deveres profissionais, familiares, sociais, para ainda ter de me ocupar com espiritualidade, né? Já faço muita coisa aqui na paróquia, então não vou pensar muito nisso, né? E outros ainda mais na linha da fuga, né? Dizem assim: nossa, com tanta coisa para a gente resolver, construir, edificar, manter, ainda a gente tem que gastar tempo, até perder tempo com a espiritualidade. Então me dá uma sensação assim de fuga, né? De que trabalhar pelas coisas de Deus é tempo perdido. A gente precisa mesmo é das coisas visíveis, tocáveis, né? Então as reações, elas são muitas, mas um elemento comum diante dessas reações todas, diz o padre Henrique Afarel,
lá pelos anos de 1950. Nossa Senhora, e é tão atual isso, não é? Ele diz que estas posturas, reações, né, elas são consequências de uma falta de conhecimento do que é de fato a espiritualidade conjugal, até a espiritualidade sacerdotal, religiosa, né? Então, para a gente sair um pouco desses equívocos, a gente precisa de fato conhecer um pouco mais, entender um pouco mais o que é essa espiritualidade. E entre outras coisas, ele dizia assim que a espiritualidade é a ciência que trata da vida cristã e dos caminhos que me levam ao pleno desenvolvimento. Interessante isso. Recentemente eu confessei uma pessoa e lá pelo meio da confissão eu fiz a pergunta seguinte, viu? Qual que é o teu interesse em crescer espiritualmente? Qual o teu desejo de estabelecer uma comunhão profunda com Cristo? Ah, Frei, eu quero isso. Nossa, faz tempo que eu penso nisso, me organizo para isso. Eu falei, mas de quanto em quanto tempo você se confessa? Ah, eu me confesso uma vez por ano, né? Graças a Deus, né? Mas eu acho que para quem quer de fato uma vida profunda com Cristo, a confissão tem que ser mais frequente. E depois de uma conversa até longa ali na fila da confissão, ela compreendeu que de fato a confissão é necessária, mais frequente para aquele que quer realmente uma comunhão profunda com Deus, uma vida espiritual enraizada, né? Assim é o exercício também da participação da missa, uma devoção pessoal, uma leitura espiritual, né? Então, é conhecer um pouco a vida espiritual e principalmente os caminhos que me levam a ela, tá? Entre outras coisas, o texto também dizia assim que a vida cristã integral não é somente adoração, louvor, ascese, esforço de vida interior, também é serviço de Deus no lugar designado por Ele, que eu escolhi viver. Ali eu sou chamado a viver a espiritualidade, a viver essa comunhão profunda com Deus, que pode ser a família, a cidade, o meu trabalho profissional, né? Do mesmo modo, os lares que se agrupam para iniciar na espiritualidade esforçam-se também por aprender, como exemplo de Jesus, podem servir a Deus em toda a sua vida, especialmente no meio do mundo, né? Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Então, é ali onde eu escolhi viver que eu posso, de fato, construir a minha espiritualidade conjugal, sacerdotal. É no ser e fazer cotidiano que a gente vai experimentando a força do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, eu quis trazer esse texto para vocês, para nós, nessa reflexão, até porque nós vamos daqui a pouquinho entrar aí na Semana Santa, no mistério da morte, da paixão de Jesus, e a gente precisa perceber esses elementos que nós temos, que nos ligam a Deus, né? A oração, a caridade, a penitência, os sacramentos, o desejo profundo e sincero de a gente experimentar um pouco na nossa vida a força da graça, a força do poder de Deus, tá? Que nos torna sempre mais filhos e filhas de Deus, semelhantes a Jesus Cristo. Com esta reflexão, eu quero desejar a você uma boa semana, que o bom Deus te conduza aí pelos caminhos que lhe apraz, né? E que você possa também, ao experimentar a força de Deus, também dar uma resposta corajosa, uma resposta ousada, uma resposta generosa. Que o bom Deus te abençoe na tua saúde, na tua convivência, abençoe no teu trabalho profissional e especialmente abençoe na tua caminhada equipista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces.